que honra é poder ser usado pelo Senhor. E como falou a Cristina Mel, que esse seja o desejo de cada um de nós, ser usado pelo Senhor. Tivemos a grata felicidade de ontem falar sobre um caminho para o céu. E hoje eu tive a oportunidade de, evangelizando um camarada, dizer para ele que o caminho para o céu realmente é Jesus. Na parte da manhã tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa grande obra da evangelização. E eu fiz um desafio. Eu disse para eles que Deus tem milhares e milhares, milhões e milhões, talvez bilhões de anjos, arcanjos, serafins, querubins, mas nenhum deles pode levar uma pessoa à salvação. Essa tarefa compete a nós, a mim e a ti. É um privilégio, é uma honra e uma grande responsabilidade. Tem um texto lá na carta de Pedro, que ele diz o seguinte, que os anjos estão como que na ponta do pé, debruçados, querendo entender a beleza que é a igreja de Jesus Cristo. Eles anseiam entender isso. E esse privilégio de levar a salvação às pessoas é meu e é teu. Então nós vamos avançar nisso. Eu tive a grata também satisfação de mostrar para eles que é possível nós acendermos o estopim da salvação de alguém em 1 minuto e 15 segundos. Você pode levar para eles uma pequena porção da Escritura e Deus desencadear ali a salvação daquela pessoa. E todo mundo sabe mais ou menos de cor. Disse Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim nunca terá fome. E o que crê em mim nunca terá sede. E todo cristão também sabe que o nome de Jesus é o nome mais precioso que existe. Mesmo ele sendo o próprio Deus encarnado, criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas, um dia na história, ele veio à Terra e se tornou humano como nós, para morrer na cruz e pagar a nossa dívida para com Deus. Amados, saber disso é fundamental para a nossa salvação. Aí eu tive a oportunidade também de falar para pelo menos umas 2 pessoas aqui em Juriti, que um dia, Jesus Cristo, o nosso grande Deus, voltará. E Ele vai estabelecer o seu trono para julgar todas as pessoas. E assim como todos vocês estão perante mim, todos nós estaremos perante Ele, para sermos julgados. E Ele vai olhar no fundo do coração de cada um, e se Ele ver algum pecado para ser condenado, Ele vai condenar. Aí o camarada falou, realmente, Ele vai olhar para mim e vai ver os meus pecados. Aí eu falei para ele, mas aí tem uma saída. Se Ele olhar no seu coração naquele dia e ver Jesus Cristo, Ele vai se lembrar. O meu filho já foi condenado no lugar dele. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu amado ouvinte, não saia daqui sem esta convicção. Eu estou em Cristo. Não saia daqui, porque só existe um meio de alguém se livrar da ira santa de Deus, é estar em Cristo. Paulo deixou isso claro, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós queremos tratar hoje desse assunto que é muito sério. É um assunto que é fundamental para a salvação. Nós podemos saber tudo sobre Deus. Se não entendermos o que aconteceu ali no Calvário, na cruz, não tem como alguém ser salvo. Nós podemos conhecer todas as músicas, nós podemos cumprir todas as missões na igreja, mas se nós não compreendermos o que aconteceu na cruz, não tem como a pessoa ser salva. A salvação está em Cristo e no que Ele fez na cruz. O Evangelho, eu não falei na parte da manhã, mas o Evangelho é muito simples. O Evangelho foi feito para ser simples. Ele pode ser resumido numa só palavra. Se você falar essa palavra, já é suficiente para começar o movimento de salvação no coração dessa pessoa. E a palavra que resume o Evangelho não pode ser outra, senão Jesus Cristo. Aí, o evangelismo pioneiro resolveu definir com base no texto que o amado irmão leu na abertura desse culto. O evangelismo pioneiro definiu que o que é o Evangelho. Eu queria que vocês perguntassem para mim o que é o Evangelho, que eu vou responder. Pergunte aí. O Evangelho é: Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado
Ele ressuscitou. E Ele está vivo. E Ele quer morar no seu coração. Agora eu vou perguntar para vocês o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Cristo morreu pelos meus pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Ele quer morar no seu coração. Então nós não temos dificuldade para mostrar às pessoas o que é o Evangelho para a salvação deles. Eu não tenho dificuldade para mostrar para vocês o que é o Evangelho para a salvação de todos. Irmãos, alguém tentando entender por que as pessoas não correm para Deus sabendo que Ele é tão bom, sabendo que Ele é tão rico, sabendo que Ele tem um céu para nos doar. Por que as pessoas não correm para Ele? Aí o camarada chegou à seguinte conclusão. Ele falou o seguinte: é que existe uma dureza no coração das pessoas. Isso é natural. O ser humano, ele fica rejeitando Deus. Mas tem a segunda coisa também, que é uma coisa perigosa. Ele diz o seguinte: o Deus deste século, chamado Satanás, ele está cegando o entendimento das pessoas, para que nelas não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus. Então, enquanto nós estivermos pregando, os irmãos estejam em oração, para que o Espírito de Deus possa anular forças malignas que possam estar impedindo, criando ideias, levantando suspeitas, de modo que as pessoas possam vencer sua própria dureza e vencer as forças antagônicas a Deus, que impedem a abertura dos olhos. Irmãos, ontem eu tentei pregar usando o meu celular. Lá tem 4 Bíblias. Só que o celular não me obedece. Aí hoje eu resolvi pregar usando o computador, que tem a fonte maior, e eu fico mais à vontade, mas ele também, às vezes, não me obedece. Mas isso não é problema. O que eu quero trazer para os amados irmãos é exatamente isso. O que aconteceu na cruz? Esse é o nosso tema. E o texto básico está em 1 Coríntios 15, e foi lido hoje. Paulo resumiu o Evangelho daquela maneira: Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo apareceu. Eu estava perguntando a algumas crianças da etnia, deixa eu lembrar a etnia, uma etnia que tem ali pelo rio Inhamundá, Iscarianos. Eu estava para dar uma aula lá no cursinho, aí tinha umas 12 crianças lá e a professora não tinha chegado ainda. Aí eu falei, eu vou lá ensinar a musiquinha Jesus é o amigo melhor e vou fazer algumas perguntas. Aí eu perguntei muitas coisas. Aí uma das perguntas que eu fiz foi a seguinte: alguém sabe qual foi a coisa mais importante que Jesus Cristo fez? Por incrível que pareça, um menininho pequenininho, Iscariano, ele deve ter entre 8 a 9 anos. Ele respondeu logo: a cruz. Foi a cruz. A coisa mais importante que Jesus Cristo fez foi morrer na cruz. Foi uma morte pesada. Paulo morreu olhando para o céu e cheio de alegria. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Os mártires morreram cheios de dever cumprido, cheios de alegria também, porque morreram por Cristo. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo morreu sendo punido. Então a primeira coisa que eu quero dizer para os amados que aconteceu naquela cruz foi a substituição. Jesus Cristo na cruz, Ele nos substituiu. Todos nós deveríamos ser condenados. Todos nós deveríamos sofrer eternamente na perdição eterna. Mas Jesus Cristo veio e nos substituiu. Eu estava ensinando isso a 5 meninas no lago, lá pela banda do Rio Araçá, Lago Araçá. Eram 5. Devia ter 12, 9, 7, 6, pequenininho. Aí eu falei para elas, imagina que vocês fizeram alguma coisa errada e vocês foram punidas, cada uma com 10 chicotadas nas costas. Aí no dia da punição, apareceu um homem bondoso e ele falou para a juíza: juíza, eu posso receber a punição no lugar dessas meninas? E a juíza aceitou, pode. Aí eu perguntei para elas, quantas chicotadas esse homem bom deveria receber? Aí elas responderam, 10. Aí eu falei, não. Aí elas responderam, 20. Aí eu falei, não, são 50. É 10 da primeira, depois 10 da segunda, depois mais 10 da terceira, depois mais 10 da quarta e depois mais 10 da quinta.
Então o que Jesus fez na cruz, nos substituindo, ele recebeu a punição daquela moça, daquele menino, daquele senhor, daquela senhora, daquela outra senhora, daquele senhor, daquela menina, dessa outra moça, dessa senhora, desse menino, e foi recebendo a punição de toda a humanidade. E a nossa punição não era pouca, era uma punição eterna. Porque a única punição para quem ofende a Deus com os seus pecados não pode ser outra, senão uma punição eterna. Porque a ofensa foi a um ser eterno. Então a punição tem que ser eterna. Como Deus condensou isso naquele homem lá na cruz, que era o próprio Deus encarnado, nós não compreendemos bem. Mas foi por isso que ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Foi por causa desse tamanho da punição que ele recitou um pedacinho só do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Quem leu aquele salmo? O salmista começa dizendo que Deus amparou sempre o povo que confiava nele. Ninguém que confiou em Deus ficou sem amparo. E o salmista vai falando, mas chega um ponto que ele fala assim: mas eu sou verme. Então Jesus, ele foi abandonado pelo seu próprio Pai, porque ele estava nos substituindo nesse abandono. Então, meu amado ouvinte, meu irmão amigo, olhe para Cristo hoje e veja que ele, ao morrer na cruz, estava te substituindo no desamparo, na punição eterna, no castigo eterno. Ele substituiu você lá. A segunda coisa que aconteceu na cruz foi que lá houve uma transação chamada redenção. Deus olha do céu e vê que todos nós somos escravos, presos ao mundo, à carne, a Satanás, com medo da morte, tremendo de medo de morrer, não saber para onde. Esse medo, essa prisão, maltrata o coração das pessoas. Então nós éramos escravos de tudo isso. Aí Deus promove a redenção em Cristo. A ideia de redenção é comprar o escravo. E o preço não foi outro. O preço foi a própria vida de Jesus Cristo. Então, amado ouvinte, amigo, irmão, visitante, olhe para a cruz e veja que com a morte de Jesus, Deus estava te libertando das cadeias do mal. Estava te dando libertação de Satanás. Estava te libertando do temor da morte. A terceira coisa que aconteceu na cruz se chama justificação. Mas como? Alguém poderia perguntar. Como pode Deus declarar o injusto justo? Como que Deus pode fazer isso? A não ser que ele tome o lugar do injusto e transfira para o injusto a sua justiça. Então foi exatamente isso que ele fez. A Bíblia diz o seguinte: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, se o amado irmão, ouvinte, amigo, olhar para a cruz e ver Jesus Cristo te justificando pela fé, você passará a ter paz com Deus. A ideia ali não é que a tua vida vai ser isenta de lutas e dificuldades. Isso é comum no cristianismo. Nós somos chamados para dor e sofrimento. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. A ideia ali é que não haverá mais litígio entre Deus e você. Ele não te olha mais como aquela pessoa que ele precisa esganar porque ele é santo e você é pecador. Ele agora olha com olhos de bondade, porque ele te vê com a justiça do seu próprio filho. Irmãos, quando Deus olha para um crente em Cristo, é como se houvesse um filtro na sua frente. Ele não vê mais a nossa vida com os nossos erros, mazelas, pecados. Não! Ele olha para nós e vê o seu próprio filho. É por isso que ele não pode mais nos condenar. E teve uma outra coisa interessante que aconteceu na cruz. Nós já vimos que lá ele nos substituiu na condenação. Nós vimos que lá ele nos dá a libertação da escravidão do pecado, de Satanás, do mundo, da carne. Nós vimos que lá ele nos justifica, ele declara, ele bate o martelo, é como juiz. Esse aqui é justo. Não porque ele tem justiça própria, mas porque ele recebeu a justiça do único justo. Tem um texto de Isaías que diz o seguinte: que todos os nossos atos de justiça
são como trapos da imundícia. Imagine um pano de chão, aquele pano de chão cheio de sujeira mesmo, nojento, que você não pode usá-lo mais. Só tem um meio, uma coisa para fazer com ele, é pegar na ponta do dedo ou com um pedaço de pau para jogar fora. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, é que toda bondade, tudo que nós fazemos de bom para Deus, tudo que nós fazemos de bom entre as pessoas, não serve para nos justificar. É por isso que todo mundo deve esquecer esse detalhe. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca cometi pecado que seja tão grave, por causa disso Deus há de mim. Não, nenhum ato de justiça pode, só a justiça que vem de Jesus. Um dia eu estava falando isso para um cidadão no carro, um uberista. Aí ele falou o seguinte, não, Deus vai ver meus pecados, mas ele também vai ver minhas boas obras que eu fiz. Ele vai botar na balança e ele vai ver. Eu falei, não, amigo, essa balança não existe. Se você tiver 1000 boas obras nessa mão, e nessa mão você tiver somente um pecado, o que Deus tem que te dar? Ele tem que te dar o salário do pecado, que é a morte. Não está escrito na Bíblia que boas obras eliminam o pecado. Não. As boas obras são coisas boas. Eu prefiro pessoas que fazem boas obras do que bandidos e assassinos, ladrões. Mas para a salvação, boas obras não servem. Nós precisamos olhar para a cruz e ver que com a morte de Jesus, Ele nos justifica. Ele cancela a nossa culpa e bate o martelo dizendo, esse está justificado. A quinta coisa que aconteceu na cruz é uma coisa interessante, é uma palavra um pouco complicada. É a propiciação. A ideia da propiciação, de uma maneira para se entender, é como se Deus estivesse irado, pronto para derramar sua ira. Aí acontece alguma coisa que ele fica calmo e tranquilo. Então o que Jesus fez na cruz foi exatamente isso. Ele satisfez a gana de justiça que Deus tinha. Jesus Cristo na cruz, ele satisfez a necessidade que Deus tinha de punir o mal, de riscar da face da terra aquele que faz o mal. Esse desejo que fazia parte da natureza de Deus, de punir o errado, essa necessidade natural em Deus, essa vontade pura e justa de Deus de punir, ela foi abrandada, ela foi cancelada, ela foi acalmada. Porque toda essa ira caiu em Jesus. Então, ele ficou calmo. E pode olhar para nós com olhos de amor, sem querer nos punir. E uma sexta coisa que aconteceu na cruz. Na cruz, Jesus nos concede vitórias. Na cruz, diz a palavra de Deus, ele pegou o escrito de dívida que era contra nós. Na cruz, ele desalojou, despojou principados e potestades. Na cruz, ele destrona o maligno que causava terror nas pessoas que viviam com medo de morrer. Na cruz, a acusação que Satanás diuturnamente fazia contra nós, ela é anulada e cancelada. Lembra daquele camarada lá no Antigo Testamento? Que o Satanás estava acusando, que ele estava com roupa suja, e Deus fala, coloca uma roupa nova ali. Lembra do Isaías que falou, ai de mim, que eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Aí Deus manda tirar uma brasa do altar, para tocar na boca do profeta, para purificar ele. Aí eu pergunto para os amados que me ouvem, que brasa pode purificar alguém? Que roupa pode fazer alguém puro diante de Deus? Não existe, senão a morte de Jesus. Se aquela roupa vestiu o sumo sacerdote Josué, se aquela brasa serviu para purificar Isaías, é porque Deus estava com a sua mente repleta da cruz. É porque Deus estava vislumbrando o seu filho na cruz. É porque a cruz já era uma realidade para Deus. Então ele poderia purificar, com base no que seria feito. Lembra do sumo sacerdote colocando a mão na ovelhinha? Ele transferia simbolicamente os seus pecados para aquela ovelha. Ele transferia o pecado da comunidade para aquela ovelha. Depois ele vinha com uma faca bem amolada e cortava a garganta daquela ovelha. E aquela ovelha ficava ali sangrando, sangrando até morrer. Amados, que sangue de ovelha pode receber a morte no nosso lugar? Deus só aceitava aquele povo porque na cabeça dele estava o Calvário.
Na cabeça dele, como diz Apocalipse, o Cordeiro de Deus já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Então, amados que me ouvem, se alguém aqui quer salvação em Cristo, tem que olhar para a cruz e entender que lá era para estar você. A condenação eterna era sua. Jesus era puro e santo, mas quem foi lá? Foi ele, no teu lugar. Você precisa entender isso. Você precisa entender que é aquela morte que te livra da escravidão de Satanás. Você precisa entender que é aquela morte que tira de cima de você a ira de Deus. Você precisa entender que é aquela morte de Jesus que faz com que Deus olhe para você e veja você como justo. E o que é interessante, quando ele olha para uma pessoa que tem a Cristo, é como se essa pessoa nunca tivesse cometido um pecado sequer. Porque ele vê a justiça de Jesus. E é lá na cruz que ele te dá vitória sobre Satanás, sobre a sua própria carne, sobre o mundo. Nós nos tornamos mais do que vencedores por causa do que Cristo fez na cruz. Eu quero convidar a irmã Núbia e a sua equipe. A banda já está pronta. Eles vão cantar uma música. E enquanto eles estiverem cantando, eu queria que você refletisse sobre isso. Você pode saber tudo nesse mundo. Se ainda não entendeu o que aconteceu na cruz, a salvação não é operada. O clique não é dado. Então, enquanto eles estiverem cantando, eu queria que você pensasse nisso. Eu já entendi o que aconteceu na cruz. Eu sei que ele me substituiu. Eu queria que você pensasse nisso e remoesse isso e ficasse bem livre para deixar Deus operar na sua vida.